E aí, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu tenho uma convidada muito especial, que é a Flávia. Se você quiser, pode se apresentar, falar um pouquinho sobre você. Pode falar, se você quiser, né? Sim, claro. Olá para todos os inscritos do canal da Sheila, minha queridíssima Sheila Ohana, agora, né? E meu nome é Flávia, sou psicóloga, fui psicóloga da entidade onde a Sheila viveu há algum tempo, né, da vidinha dela, e hoje não estou mais na mesma entidade, sou psicóloga da Prefeitura de Colombo agora, né, mudei meu local de trabalho, mas continuo na mesma função, né, continuo trabalhando com acolhimento institucional, continuo trabalhando com crianças e adolescentes e suas famílias, fazendo o mesmo trabalho que eu fazia quando atendia a Sheila, com muito amor, né? E estamos aí hoje para falar um pouquinho sobre adoção tardia, sobre os assuntos que a Sheila quiser conversar com a gente. Então, a primeira pergunta é: toda criança e adolescente chega no seu novo lar com um buraquinho no coração, né? Que chega aquele trauma, assim como eu cheguei, né? Mas com a ajuda da minha família e de terapia, que a minha filha foi cicatrizando. Explica para o pessoal um pouquinho sobre dessas feridas no coração de uma criança adolescente quando chega na sua família, assim. Então, a feridinha, ela depende muito da criança e das coisas que ela passou, né? Os tipos de problema que podem acarretar uma família a ter uma consequência dessa na sua vida, que é um acolhimento institucional, são vários esses motivos que pode acontecer. E varia também de tipo de situação, da natureza do problema, e varia também de intensidade, né? Cada pessoa reage de uma forma a situações específicas da vida. Então, são muito diferentes esses buraquinhos. Tem buraquinho que é maior, tem buraquinho que é menor, tem buraquinho que cicatriza, tem buraquinho que não cicatriza, tem buraquinho que dói mais, que dói menos, né? Mas o que não muda, a única coisa que não varia é que tem o buraquinho e que dói, né? Dói bastante. Então, a forma como a criança lida com essa dor, a criança ou adolescente, né? A forma com que ela lida com isso, a forma com que ela processa tudo isso que ela está passando, depende muito da postura de quem cuida, né? No caso da criança em acolhimento institucional, depende da equipe, depende da qualidade da equipe, depende de vários fatores, depende da adesão da família biológica aos combinados aí que são feitos com as equipes e com a própria criança, né? Para caso haja a reintegração familiar, e no caso de necessidade de colocação em família substituta, também vai depender muito da postura dos candidatos, né, que vão, e das pessoas que vão se dispor a fazer esse processo de adoção, ou adoção normal, ou adoção tardia, né? Então, depende muito da postura das pessoas também, de como vão lidar com essas situações, para ajudar essa criança a superar essa dor. Sim, e se puder explicar qual que é a importância do acompanhamento do psicólogo durante o processo de adoção, né? Que tem muita gente que ainda tem essa dúvida, assim, quem faz psicólogo é doido, né? E se podia explicar para o pessoal? Tem muita psicofobia, é um termo técnico, né, que a gente estuda bastante. As pessoas, tanto os atendimentos psicológicos, Ohana, quanto o psiquiátrico, o neurológico, a fonoaudiologia, todas as especialidades aí que compõem a saúde mental das pessoas. No caso do acompanhamento psicológico em casos de adoção e adoção tardia, são vários tipos de atendimentos psicológicos que podem existir. Tem o atendimento clínico,
que é a psicoterapia que a criança ou adolescente realiza com o seu psicólogo lá, né, que a criança está tendo acompanhamento durante o acolhimento ou não. Existe o acompanhamento em termos de psicologia social, que é o psicólogo da entidade de acolhimento, que é o meu caso, sou uma psicóloga social, que trabalho dentro da entidade de acolhimento, auxiliando nos processos da criança com relação ao acolhimento dela. A gente faz relatório para o judiciário, a gente faz acompanhamento, a gente traduz muitas vezes para criança e para adolescente as coisas técnicas que estão escritas lá, o juridiquês que está escrito no processo, a gente traduz para a criança, para o adolescente, para a sua família, para explicar o que está acontecendo, dentre muitas outras coisas, né, meu amor, que a gente faz de atendimento para as crianças, adolescentes e suas famílias na entidade de acolhimento. Um terceiro tipo de atendimento psicológico que existe nos casos de adoção é o atendimento psicológico relacionado ao poder judiciário, que são SAI ou SAIGs, né, que se chama lá a sigla, que é o psicólogo analista judiciário, que é um profissional do Tribunal de Justiça, que são os psicólogos que são auxiliares da justiça, né, que trabalham dentro do fórum ali, juntamente com os juízes, promotores e assessores ali, para poder dar no mínimo 3. E cada um deles é muito importante dentro da sua competência. O psicólogo clínico também é muito importante, porque vai muitas vezes ajudar a criança no processo de adaptação lá na família nova e tudo mais, né? Então, é bem importante que a família tenha todos esses acompanhamentos. Ainda pode ter o acompanhamento psicoterapêutico do candidato, da candidata, do candidato. Então, pessoal, acho que meio que travou a internet dela, né? Eu vou voltar. Voltou. Pode continuar. Oi, voltei. É que caiu a sua internet, eu acho, né? Então, mas continuando. Eu acho que eu tô meio bugada aqui, mas tá no Wi-Fi e tá funcionando. Então, continuando com a importância do psicólogo no acompanhamento durante a adoção. Mas não é só a adoção, acho que na vida toda, né, que é importante, né? Se pode se dizer do psicólogo. Sim, sim. E assim. Sim, eu sou psicóloga, trabalho com tudo isso e tenho a minha psicoterapia particular também. O psicólogo, até o psicólogo muitas vezes também tem atendimento psicológico, né? Para todas as pessoas é muito útil e não é problema nenhum. Sim, e no começo, assim, da aproximação, né, tipo, quais coisas que não pode se dizer para uma criança adolescente que está se acostumando com o ar novo, com o lugar novo, ambiente novo, e tipo, qual tipo, coisa assim, não posso dizer, que eu já fiz um vídeo, as pessoas fazendo perguntas desnecessárias que para a gente, assim, e eu sei que muitas vezes tem casais que são curiosos saber sobre adolescente, mas qual coisa que não se pode dizer no começo da aproximação? Coisas que não se... Você fala da família que está adotando, né? Sim. Olha, eu acho que a postura da família que está adotando tem que ser o mais acolhedora possível, né? O que dizer ou não dizer vai variar muito, assim, dependendo das necessidades daquela criança ou daquele adolescente, né? Eu acho que mais interessante do que dizer o que não dizer é a gente falar sobre o que deve ser dito. Sim, né? E principalmente, principalmente aquele buraquinho que está naquela criança, né? Que ele, tipo, que está se curando ainda, né? Que às vezes demora muito, mas tem vezes que não demora tanto. Principalmente, acho que nesse momento, quando a pessoa chega na família com aquela cicatriz, né? Aquelas dores, assim, forte. Eu acho, Hanna, que assim, eu acho que a família que se dispõe, é muito sério isso, a família que se dispõe a fazer isso,
ela tem que estar muito decidida e muito bem orientada. Na pergunta anterior, você me falou dos atendimentos. Eu citei 3 tipos de atendimento psicológico que a família tem que ter para começar a pensar nisso, né? Então, eu acho que a pior coisa que a pessoa pode dizer para a criança é: eu vou te devolver, né? Eu acho que a pessoa tem que estar muito bem orientada, ela tem que ter lido o processo, ela tem que saber da história da criança, ela tem que saber das características da criança, tem que chamar atenção, tem que dar bronquinha, tem que corrigir, porque a criança pronta, a criança vai fazer teste de limites, vai fazer teste de comportamento. Então, é necessário, sim, chamar atenção, corrigir com amor, com cuidado, com afeto, sabe? E jamais dizer, se você está tendo muita dificuldade, né? Até me dirijo, de repente, às pessoas que chegaram ao canal da Ohana, né? Para buscar conhecimento e informação sobre adoção tardia. Isso é uma coisa realmente muito importante dizer. Se você está se sentindo inseguro, se você está, né, no meio desse processo que está sendo difícil, procura orientação psicológica da tua técnica do judiciário que te atendeu, da tua analista judiciária, da técnica da entidade de acolhimento ou do psicoterapeuta, das assistentes sociais, das coordenadoras das entidades, né? Dos seus advogados, um advogado que eventualmente, né? Mas, ao tratar a criança, deixe claro para ela que você está disponível para ela, né? Que você está disposto, disposta, né? A superar junto com ela essas dificuldades. E se você estiver muito angustiado, procura atendimento dos profissionais. Não fale isso para a criança, não insinue isso para a criança: vou te devolver, né? Estou pensando em fazer isso. Em último caso, né, procure realmente os profissionais aí. Eu acho que, respondendo a tua pergunta bem categoricamente, o que não se deve dizer para uma criança é: vou te devolver, ou ameaçar, ou deixar isso implícito, né? Eu vou lá conversar com a técnica do fórum, mas deixar isso no ar, porque é muito... eu acho que é a coisa mais dolorosa para a criança, né, que está passando por esse momento. E de forma geral, né, aquilo que eu estava falando, mais importante do que pensar o que não dizer é pensar o que dizer, né? A gente tem que ser acolhedora, a gente tem que compreender aquela criança, né? Entender que ela está passando por um processo difícil, entender que ela está passando por um processo de luto. O que é luto? É essa dorzinha que a gente sente de perder uma pessoa, ou um contexto, ou uma situação de vida, né, que a gente tinha contato até então, que a gente tinha essa realidade na nossa vida, e passa, de repente, a não ter mais aquela realidade na nossa vida. Isso é luto. Pode ser uma pessoa, pode ser uma família, pode ser um emprego, pode ser um animal de estimação, pode ser uma cidade que a gente mudou de cidade e ainda não se adaptou com a cidade nova, é um processo de elaboração de luto também. A família tem que ter esse senso, né, de saber que a criança está passando por um momento difícil e que a escolha da adoção foi do adulto, né? A criança está ali porque ela foi injustiçada por algum contexto, né? E a responsabilidade, a decisão de ter tomado aquilo é do adulto, né? Então, o adulto da relação tem que ter essa iniciativa aí de compreender e acolher e amar incondicionalmente. Então, tinha uma pergunta. Puxando esse negócio de devolver, quando muitas vezes, quando você vai ameaçar uma criança a devolver, a criança já está com aquele trauma, assim, vai me abandonar de novo, né? E assim, e sempre no começo da aproximação é difícil, porque o casal está se adaptando com a criança está se adaptando com o casal. Nunca vai ter aquele conto de fadas que muita gente vê assim sobre adoção, né? Que até um vídeo que a minha mãe falou que a adoção não é caridade, não se faz
não se adota por caridade, se adota por amor. E nessa parte, assim, sobre a devolução, é que nos primeiros altos e baixos, você pode falar para o pessoal, assim, que sobre essa parte, assim, de devolução, ameaça, assim, não só na devolução, ameaça, assim, tipo, entre outras coisas que pode afetar o adolescente e a criança no começo da aproximação. E você podia falar assim, pessoal, essa parte da aproximação no começo, né? Que muita gente não sabe que acha que é tudo perfeito, né? Mas no começo é difícil, sempre é difícil. E qual é a maior dica que você pode dar nesse começo que as pessoas... Tem várias pessoas que estão no começo de aproximação, que estão passando para dificuldade com o adolescente está passando com a pessoa. Qual você poderia falar para essas pessoas que estão nesse começo? A primeira coisa de tudo é você saber quem você é. O que você quer, o que te motiva, né? Às vezes as pessoas têm motivações inconscientes e acabam não se dando conta dos próprios desejos, das próprias necessidades. A primeira coisa é que a pessoa que vai se dispor a adotar alguém tem esse autoconhecimento, saiba muito bem das suas motivações. Você falou muito bem, eu não vou me alongar sobre a expectativa de conto de fada, que você falou que a sua mãe já fez um vídeo sobre isso, e é exatamente isso, né? Não é caridade, não é conto de fada. A pessoa não pode esperar que a criança olhe para ela com um olhar de gratidão e reconhecimento do anjo de candura que essa pessoa é por estar fazendo essa adoção. A criança precisa de pai, mãe, ou diferentes conformações familiares que são possíveis, né, na nossa sociedade atual. Precisa de referência, precisa de amor incondicional que muitas vezes ela nunca teve, né? Então, isso é muito importante, né? Que a pessoa tenha essa disponibilidade para superar os obstáculos, né? O que é normal nessa fase de aproximação é isso que a gente já falou super do teste de limite, seja na adoção tardia ou seja na adoção de crianças um pouquinho menores, também vai acontecer, né? A não ser que a pessoa realmente adote um bebê, né? Que vai ter o estranhamento, vai ter as coisinhas todas ali, mas não tem ainda processos cognitivos e psicológicos formados para formular esse tipo de reação, né? Então, vai ter teste de limite. O que é teste de limite? São as birras, né? Os testes mesmo. A pergunta da criança é: até onde você vai por mim, né? Até onde você vai chegar por amor a mim? Então, assim, muitas vezes a criança, o adolescente, né? O que é comum até de acontecer? Da criança projetar, do adolescente, a criança projetar a decepção que ela sofreu com a sua família biológica na figura do pai e da mãe adotivos, né? Então, muitas vezes ela chega a verbalizar isso textualmente, por exemplo, aquele momento que todo mundo surta quando a criança, o adolescente olha na cara da pessoa e fala: você não é minha mãe. Eu não tenho que te obedecer porque você não é minha mãe. Tá? Você me abandonou. Eu já vi caso de criança, de relato de criança e adolescente, que fala para a mãe adotiva assim: você me abandonou naquele abrigo. E não foi a mãe adotiva que abandonou no abrigo, que aconteceu tudo isso. Muitas vezes não foi nem a mãe biológica, aconteceu alguma coisa lá, né, sem fazer juízo de valor a respeito das famílias biológicas, todo o nosso respeito aos traumas, né, de cada um. Mas, assim, nesse sentido da criança, do adolescente, projetar um conteúdo inconsciente da própria criança, né? E que muitas vezes sai dessa forma, direto na bucha, assim, na lata. Você me abandonou, você não é minha mãe, eu não tenho a mínima obrigação de te obedecer, porque você não é, né? E quando não, na verdade, não é pessoal, né? Muitas vezes não é sobre a pessoa do adotante que a criança está cuspindo, né, esse teste de limites aí. São processos dela que ela está elaborando, né? Então, por isso a gente fala da paciência, da humildade de procurar ajuda,
liga para a psicóloga do abrigo, gente, pelo amor de Deus, conversa, né? Pai, mãe, pessoa, adotante, né, que chegou, graças a Deus, chegou aqui no canal, né, tá procurando. Se você chegou até aqui é porque você tem perfil, né, você está procurando se instruir. Então, pergunte, tenha humildade de ligar na mulher do fórum, lá na técnica, analista judiciária, pergunta, lê o processo de novo, né? Pede orientação, pede ajuda, faz chamada de vídeo com a psicóloga do abrigo, da coordenadora do abrigo, da técnica de referência, do Poder Judiciário, tenha paciência, tenha amor, né? E aproveite também as coisas boas, os momentos que vão vir, né? Um estudo com a criança ali, uma coisa que você aprendeu, ensinou ela a fazer uma continha, que ela tinha problema de aprendizagem lá, nunca aprendeu aquela continha, você que vai ensinar, né? O banho, o passeio, pequenas conquistas, né? Pequenas coisas, mas secando uma louça, gente, né? Fazendo uma comidinha juntos ali, um presente, um brinquedo, por mais simples que seja, uma coisa, um momento de diversão, foca, né? No que interessa ali, nos bons momentos, nos bons sentimentos, diga para essa criança o quanto ela é importante para você, voltando no comecinho da minha fala ali, a principal coisa é o autoconhecimento. Você tem que saber quem é você tem que saber por que você chegou até aqui, quais as suas motivações, e principalmente você precisa dizer isso para a criança. Eu sempre sonhei com você aqui, né? Eu não te gerei na minha barriga, mas eu sonhei com você. Eu chorava pensando quando eu tiver essa criança aqui comigo, né? O meu sonho sempre foi trazer você para minha vida. O meu coração chamava pelo teu coração e eu não sabia que era você, mas eu sabia que você vinha para mim um dia, né? Tudo isso precisa ser dito para a criança muitas vezes, né? Diz no café da manhã, diz na hora do almoço, antes de dormir. Eu te amo 3 vezes ao dia, né? Aquela receita que a gente precisa escrever, tipo de médico, né? Paracetamol 3 vezes ao dia. Eu te amo 3 vezes ao dia, no mínimo, né? Então, são coisas que são importantes para superar aí as dificuldades do processo de aproximação. Então é isso. Muito obrigada pela sua participação. Eu gostei muito da nossa conversa, foi muito interessante e também foi um aprendizado para os casais e adolescentes que também pode estar vendo o canal, né? Então é isso. Espero que tenham gostado e se inscreve no canal, deixe seu like. Até a próxima. Beijo, meu amor. Te amo para sempre. Tá.